Nosso tempo é agora mesmo. Saúdo os telespectadores da Freedom no estúdio Carolina Coroli e já vamos direto para as notícias importantes. Os bombardeios russos na região de Dnipropetrovsk não param. Hoje, o exército russo atacou novamente a cidade de Samar. Lá, escolas e prédios residenciais foram danificados, segundo informou a administração militar regional de Dnipropetrovsk. Não há informações sobre vítimas. Além disso, os ocupantes russos atacaram o distrito de Sinelnitsky com bombas aéreas, drones e lançadores múltiplos de foguetes. Um homem de 37 anos ficou ferido. Vários incêndios começaram, inclusive no prédio de um liceu. Houve destruição em uma empresa, uma casa particular, 2 colheitadeiras e um carro foram danificados. No distrito de Nikopol, os russos usaram artilharia pesada e drones FPV. A infraestrutura e o dormitório de uma instituição de ensino foram danificados. Não houve vítimas. Os ocupantes russos atacaram Sloviansk 2 vezes em um dia. Devido ao ataque, por volta das 11 da manhã, prédios residenciais e casas particulares foram danificados. Até o momento, sabe-se de 2 feridos. Um deles é um menino de 13 anos, informou o chefe da administração militar da cidade de Sloviansk, Vadim Liak. Também nesta noite, os invasores russos atacaram Sloviansk com drones. Foram danificados um hospital clínico, uma creche, prédios residenciais e casas particulares. Não houve vítimas. 2 civis de Kherson ficaram feridos devido ao bombardeio russo no distrito de Korabelny. Uma mulher de 75 anos e um homem de 44 anos foram diagnosticados com ferimentos por explosão de mina, traumatismo crânioencefálico e concussão. Nas últimas 24 horas, os ocupantes russos mataram um morador local na região de Kherson. Outros 4 ficaram feridos. Foram danificadas infraestruturas críticas e sociais, 5 prédios residenciais e 16 casas particulares. Além disso, os ocupantes russos danificaram um gasoduto, uma construção de uso doméstico e carros particulares. A Rússia lançou 60 drones contra a Ucrânia em um único dia. Para o ataque, a Rússia utilizou drones do tipo Shahed e drones imitadores de vários tipos, conforme informaram as forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia. Durante o dia, o inimigo atacou regiões da retaguarda com drones. À noite, as áreas de linha de frente das regiões de Donetsk, Sumy e Dnipropetrovsk. Segundo dados preliminares, as forças de defesa antiaérea derrubaram 20 drones russos, e 20 drones imitadores foram localmente perdidos ou neutralizados por sistemas de guerra eletrônica. Vladimir Zelensky afirmou que os drones interceptadores têm se mostrado especialmente eficazes em ação. Ao mesmo tempo, o presidente da Ucrânia destacou que os Shaheds são uma das formas que a Rússia utiliza para prolongar a guerra. Zelensky lembrou que em 7 dias, o exército russo lançou mais de 1.800 drones contra a Ucrânia, mais de 1.200 bombas aéreas guiadas e 83 mísseis de vários tipos. Apesar dos planos de Moscou, há bons resultados no trabalho das forças de defesa antiaérea. Os drones interceptadores têm se destacado especialmente bem. Já são centenas de Shaheds russo-iranianos abatidos só nesta semana. E cada encontro com parceiros nesta semana foi sobre ampliar essa tecnologia. Obrigado a todos que estão dispostos a investir na proteção da vida. Obrigado aos nossos guerreiros que protegem o céu ucraniano. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, Facebook. O Estado-Maior das Forças Armadas registrou 200 confrontos de combate na linha de frente nas últimas 24 horas. 18 vezes os ocupantes russos atacaram as posições das forças de defesa nas direções norte Slobozansk e Kursk. No sul de Slobozansk, desde o início do dia, o inimigo realizou 11 investidas e 12 em cada uma das direções de Torets e Novopavliva. O exército russo está tentando avançar ativamente na direção de Liman. Os defensores ucranianos repeliram 28 ataques lá. O ponto mais quente da linha de frente continua sendo a direção de Pokrovsk. Lá, os russos tentaram atacar as posições das forças de defesa 61 vezes. 1.240 militares russos foram eliminados pelas forças de defesa da Ucrânia nas últimas 24 horas. Quem informou isso foi o Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia. Além disso, os defensores ucranianos destruíram 3 tanques, o mesmo número de veículos blindados de combate,
49 sistemas de artilharia, um sistema de lançamento múltiplo de foguetes e equipamentos de defesa antiaérea. Além disso, foram atingidas 101 unidades de veículos automotores e caminhões-tanque de combustível dos invasores. A Coreia do Norte pode ter transferido para a Rússia mais de 12 milhões de projéteis de 152 milímetros. Foi o que afirmou a inteligência da Coreia do Sul, segundo o que escreve a Yonhap. Segundo os cálculos dos agentes de inteligência, desde outubro de 2024 até hoje, a Coreia do Norte transferiu para a Rússia cerca de 28 mil contêineres com armas e projéteis de artilharia, principalmente de calibre 152 milímetros. Eles são um dos principais tipos de munição para a artilharia russa. A Eslováquia pode apoiar o 18º pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia, caso seja alcançado um acordo com os aliados. Foi o que declarou o primeiro-ministro Robert Fico. Bratislava não concorda com o plano da Comissão Europeia de abandonar completamente os recursos energéticos russos até 2027. Segundo Fico, ele já discutiu essa questão com os líderes da Alemanha e da França e quer obter garantias políticas da Comissão Europeia e dos parceiros da UE. E isso até terça-feira, 15 de julho, ou seja, antes da reunião do Conselho de Assuntos Exteriores da UE. Mais detalhes sobre esse assunto com Cristina Dombrowska. No dia 15 de julho, na reunião do Conselho de Assuntos Exteriores da UE, os chefes das diplomacias dos países membros da União Europeia planejam aprovar o 18º pacote de sanções contra a Rússia. Na reunião do Comitê de Representantes Permanentes da UE, em 11 de julho, não foi possível chegar a um acordo devido ao bloqueio por parte da Eslováquia. Em troca do levantamento do veto, Bratislava exige garantias de que não sofrerá perdas financeiras devido à interrupção do fornecimento de gás russo à UE a partir de 1º de janeiro de 2028. O que nos espera nos próximos dias? É dever do governo eslovaco eliminar, até certo ponto, as consequências nocivas desta decisão da Comissão Europeia. Se na terça-feira decidirmos apoiar o 18º pacote de sanções, isso significará que pelo menos chegamos a algum acordo. Segundo diplomatas europeus, negociações intensas com Bratislava estão sendo conduzidas tanto no nível da Comissão Europeia e do Conselho da UE, quanto bilateralmente com outros Estados-membros da União Europeia, já que para a adoção de um novo pacote de sanções é necessária uma decisão unânime de todos os países membros da UE. A Comissão Europeia fez um trabalho enorme. Ela ofereceu garantias muito sensatas. O que a Comissão Europeia propôs é suficiente para que a Eslováquia pare de se preocupar. No entanto, por razões desconhecidas, isso ainda não é suficiente para Bratislava, segundo publicação da Deutsche Welle. A redução do teto de preços para o petróleo russo continua sendo um dos principais temas de discussão. A proposta da Comissão Europeia de reduzir o limite de 60 para $45 por barril não foi aprovada no âmbito do Grupo dos 7. Agora está sendo discutida uma nova proposta da Comissão com teto móvel para os preços do petróleo. Para muitos países da União Europeia, a inclusão desse componente no pacote de sanções é uma questão de princípio, afirmam autoridades europeias. O novo plano da Comissão Europeia prevê o estabelecimento de um limite máximo de preços, que será 15% abaixo do preço médio de mercado dos 3 meses anteriores. Esse teto flutuante será revisado a cada 3 meses, dependendo da dinâmica dos preços. Segundo publicação da agência Reuters. De acordo com informações da Agência Internacional de Energia, os volumes de exportação de petróleo e derivados da Rússia em junho de 2025 estavam em um nível excepcionalmente baixo. A situação com fornecimento vinha piorando durante a maior parte de 2024 e 2025. Agora, em termos de volume de exportação de combustíveis, a Rússia atingiu o menor nível dos últimos 5 anos. Nessa situação, será extremamente difícil para Moscou manter a capacidade de produção de petróleo. Essa é a conclusão a que chegaram os analistas da agência. Dados de rastreamento de navios também indicam uma queda nas exportações marítimas de petróleo bruto da Rússia, escreve a Bloomberg. Por isso, as sanções contra a frota fantasma do país agressor continuam no foco de atenção da União Europeia. Após a imposição das sanções, os petroleiros da frota fantasma da Rússia não podem entrar nos portos, e o país precisa buscar novos navios. Isso sai mais caro para eles e reduz seus lucros. Propomos adicionar mais 77 navios à lista, que transportam petróleo russo, elevando o total para mais de 400. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia pediu a Bruxelas e Washington que sincronizem suas políticas de sanções.
Para encerrar a guerra iniciada pela Rússia contra a Ucrânia, 3 elementos-chave são importantes, declarou Andriy Sybiha. São eles: ajuda a Kiev, sanções, isolamento do país agressor e a liderança dos Estados Unidos. Esperamos que os Estados Unidos imponham novas sanções contra a Rússia. Também é necessário que o 18º pacote de sanções da UE seja sincronizado com eles. O objetivo é forçar a Rússia a um cessar-fogo em terra, no mar e no ar. As receitas do orçamento russo são formadas principalmente pela venda de petróleo. Por isso, hoje, acima de tudo, precisamos de sanções contra a Rússia e do fortalecimento da Ucrânia. Andriy Sybiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, de seu discurso no painel de discussão do Fórum Político em Dubrovnik, Croácia. Os senadores dos Estados Unidos Lindsey Graham e Richard Blumenthal apresentaram no final de abril ao Senado um projeto de lei sobre novas sanções contra a Rússia. O projeto de lei prevê uma série de restrições, incluindo o congelamento de ativos e a proibição de operações para altos funcionários russos, militares e oligarcas, sanções contra os principais bancos da federação, restrições secundárias para empresas estrangeiras que apoiam a extração de recursos energéticos na Rússia. E o principal, estabelece tarifas de 500% sobre produtos de países que vendem, fornecem, transferem ou compram gás natural e urânio de origem russa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou para o dia 14 de julho uma declaração importante sobre a Rússia. Segundo suposições da mídia americana, a declaração do chefe da Casa Branca pode estar relacionada ao projeto de lei Graham Blumenthal. Cristina Dombrovskaya para o canal Freedom TV. Proponho discutir o próximo tópico com um pouco mais de detalhes. Então, Putin está persuadindo o Irã a concordar com as exigências de Washington para parar de enriquecer urânio e fazer um acordo com os Estados Unidos. A publicação Axios escreve sobre isso, citando suas fontes. Putin falou abertamente sobre isso durante conversas telefônicas com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assim como com o presidente francês, Emmanuel Macron. No entanto, segundo a mídia, Teherã não concordou com a exigência de enriquecimento zero, nem com o próprio acordo com Washington. Ao mesmo tempo, o Irã, segundo a publicação, estaria supostamente irritado com a Rússia, já que Moscou, apesar do acordo assinado de parceria estratégica, não ofereceu nenhuma ajuda ao Irã durante o conflito com Israel. O Instituto para o Estudo da Guerra também sugeriu que, apesar do apoio de muitos anos ao programa nuclear do Irã, ao promover o acordo, Putin quer se apresentar como um suposto pacificador e tenta desviar a atenção mundial da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ao mesmo tempo, as autoridades iranianas declararam que não rejeitam a própria ideia de negociações com os Estados Unidos. No entanto, Teherã quer ter certeza de que, durante as negociações, não enfrentará novos ataques dos Estados Unidos e só está disposto a retomar as negociações nucleares com Washington sob condições de garantias de segurança. Lembro que as tentativas anteriores dos dois países de chegar a um acordo fracassaram após o ataque de Israel às instalações nucleares do Irã em 13 de junho, bem como após o ataque aéreo dos Estados Unidos em 22 de junho. A administração de Donald Trump insiste que as instalações nucleares iranianas foram completamente destruídas e que o Irã não pode ser autorizado a possuir armas nucleares. Após os ataques aéreos no Irã, o parlamento decidiu suspender a cooperação com a IEA, o que levou à saída dos inspetores do país. No entanto, como afirmou o ministro das Relações Exteriores Abbas Haghi, o Irã continua cooperando com a IEA, mas em um novo formato sob o controle do Conselho Supremo de Segurança Nacional do país. Nossa cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica não está sendo interrompida. Claro, ela assumirá uma nova forma, o que é absolutamente natural, considerando os acontecimentos que ocorreram aqui. Nossas instalações nucleares foram alvo de um ataque militar. A proximidade com essas instalações agora representa vários riscos. Existe um sério perigo de disseminação de materiais radioativos. Há um risco significativo de explosão de munições remanescentes da época da guerra. O Irã é capaz de criar uma bomba nuclear. Quem afirmou isso foi o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Segundo ele, Teherã está pronto para usar essa arma contra Tel Aviv, mais precisamente. E a Guarda Revolucionária Islâmica está correndo para se armar com urânio enriquecido. Nós vimos isso. Nós dissemos que em um ano eles teriam uma bomba nuclear e que iriam usá-la.
Ao contrário de outras potências nucleares, eles realmente vão usá-la e nos apagar da face da Terra. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, em entrevista à Fox News. Lembro aos telespectadores que a grande edição final do programa Nosso Tempo vai ao ar tradicionalmente às 21 horas, horário de Kiev. Espero vocês aqui neste estúdio. Sintonizem e fiquem do lado da verdade.